Nós vamos meditar nesse texto que nós acabamos de ouvir, a leitura, João capítulo 21, versículos 1 a 14. E esse é um texto muito emblemático porque ele é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, mas ele contém detalhes extremamente interessantes. E um detalhe interessante, por exemplo, é o fato que os discípulos fizeram questão de gravar que havia 153 grandes peixes naquela rede. Por que esse número? Será que ele tem um significado especial? Por que eles registram esse número? Nada é um detalhe na nossa vida. Às vezes o detalhe revela o que nós de fato sentimos ou pensamos e assim por diante. Mas antes de tentar solucionar esse aparente mistério desse número e dessa narrativa, eu tenho que lembrar de um filme, ou melhor, um desenho que nós provavelmente já assistimos. As crianças com certeza que estão lá na escola bíblica assistiram e os jovens também devem ter assistido, que é o desenho da Frozen, da Elsa. E na música em que ela vai para o alto de uma montanha gelada construir o seu castelo de isolamento, ela fala palavras muito parecidas com Lutero. Alguns aí talvez estejam meio perdidos, não sabem o que é a Frozen, então eu vou tomar a liberdade de explicar um pouco o filme. Aqueles que já assistiram vão ter que aguentar um pouquinho a explicação, tá? Mas o filme basicamente é aquele velho enredo de duas irmãs ou dois irmãos que se amam muito e acima de tudo quase, mas um irmão tem um grande poder, no caso a Elsa ela tem um grande poder de controlar o gelo, de fazer coisas congelarem, de produzir neve, mas esse poder dentro dela é incontrolável, ela tem que se esforçar muito para controlar o poder. E quando ela é criança, então ela acidentalmente congela a irmã e a irmã então quase morre. A partir dali, a Elsa fica reclusa no seu quarto porque ela tem medo de machucar as pessoas. A irmã bate na porta, Você quer brincar na neve? E a Elsa diz, não posso, porque ela tem o poder de machucar. No meio do filme, a Elsa apresenta-se para a coroação e lá tem um rebuliço no final, assim, ela quase mata todo mundo. Então ela vê que o poder dela está incontrolável. E aí sim ela vai para o reino do isolamento, ela vai para uma montanha bem gelada, distante de todo mundo. A irmã tenta ir até a Elsa, tenta convencê-la a voltar para conviver com as pessoas, mas a Elsa diz, não, aqui no reino do isolamento eu ficarei. E a música diz assim, livre estou, não posso mais, livre estou, aqui estou e vou ficar. Quem falou algo parecido, A música eu vou tentar cantar aqui para vocês, já devem ter ouvido, mas eu sou um péssimo cantor, mas ela é assim, livre estou, não posso mais segurar, livre estou, eu saí para não voltar, aqui estou eu e vou ficar, tempestade vem, Todo mundo já ouviu essa música da boca dos netos ou dos filhos, Quem disse aqui estou? De outra forma não posso. Deus me ajude. Alguém lembra? Aqui estou. Lutero na dieta de Worms. A dieta de Worms foi o momento em que Lutero estava isolado praticamente ali diante do imperador Carlos V, e o imperador coloca uma pressão em Lutero para ele abandonar todos os escritos e ensinos que ele havia feito até então. E aí ele é pedido, e aí, você renega, não renega, e assim por diante. Os luteranos levam escritos confessionais, dizendo, olha, isso que a gente prega, nós somos, na verdade, tão católicos quanto qualquer católico. Nós queremos permanecer na igreja, nós não queremos romper. Esses escritos aqui são... essa é a nossa fé, E ali o imperador, então, colocando aquela pressão e tal, e assim por diante, Lutero diz essas palavras. Olha, aqui eu estou. Não posso fazer de outra forma, Deus me ajude, eu não vou renegar nada do que eu tenho dito até agora, a não ser que alguém me prove pela palavra de Deus que eu estou errado. Alguns historiadores até falam que Lutero nem disse isso, e provavelmente ele não disse mesmo. Então eu estou usando uma liberdade histórica porque não há registro real de que Lutero realmente afirmou, aqui estou, não posso de outra forma, Deus me ajude. É uma novidade talvez para nós luteranos. Mas a história mais tarde foi criando alguns detalhes meio que lendários, para dar aquele ar de
heroísmo. Então a gente não sabe se ele disse isso exatamente, mas o fato é que ele teve que ir para a dieta de Worms ali, foi confrontado pelo imperador e ele não cedeu. Se ele disse ou não, aqui estou, né? Não sabemos, mas ele não cedeu. Vamos imaginar então que ele disse essas palavras tão bonitas que a gente decora na instrução de confirmandos, aqui estou, não posso de outra forma, Deus me ajude. Interessante é que o Lutero teria dito na mesma dieta algo completamente inverso ao da Elsa. Cativo estou à palavra de Deus. Cativo estou. Não posso mais. Aqui estou eu. Deus me ajude. Se a gente dissesse que Lutero teria dito isso hoje, a gente diria ele assistiu Frozen. Porque é muito parecido, né? Ela diz livre estou, aqui estou, não vou fazer de outra forma, não estou nem aí. Ele diz ao contrário, cativo estou, aqui estou, vou ficar e não posso de outra forma fazer, Deus me ajude. Né? Lutero e Elsa passaram por esses momentos de isolamento, né? Nós também passamos por momentos assim, e os discípulos que a gente leu ali, capítulo 21 do Evangelho de João, também passaram por momentos como a Elsa e como Lutero, de isolamento, do reino do isolamento, né? O texto diz que 7 dos discípulos, ali no versículo 2, olha só, que era Pedro, o Tomé, aquele chamado Dídimo, o que duvidou da ressurreição, né? Natanael e os filhos de Zebedeu, né? Que era Tiago e João, estavam lá. E eles decidiram voltar para pescar. Esses e mais 2. No total eram 7 discípulos que decidiram voltar para pescar. Pedro foi o autor da ideia, né? E o Evangelho de João faz questão de registrar. Pedro disse, vou pescar, vou para o reino do isolamento. E aqueles outros 6 também decidiram, vamos juntos. Vamos voltar para o lago da Galileia ali e lá nós vamos pescar contigo. Só que eles não apanharam nenhum peixe. Por que a gente pode comparar essa ação dos discípulos ali com o que a Elsa fez e o que Lutero sentiu também? Eles tomaram a decisão de voltar para pescar porque, na verdade, eles estavam perdidos em si mesmos e, mesmo tendo visto Jesus 2 vezes, aquilo ainda não estava fazendo muito sentido aparente na cabeça deles, eles estavam lá aguardando algo. O texto bíblico não diz o porquê que eles decidem voltar a pescar, mas é muito claro que eles estavam sofrendo com pressões externas e internas e estavam com dúvidas sobre o futuro. Lembra que Jesus chamou os discípulos para pescarem homens e eles querem voltar a pescar peixe. Eles querem voltar a ter a vida que eles tinham antes de conhecer o Mestre Jesus. Então o retorno à pescaria é quase que um retorno simbólico, do tipo, olha, vamos voltar para trás e continuar nossa vida da onde a gente parou antes de conhecer o Mestre, porque ele morreu, mas ressuscitou, mas isso, não sei lá o que está acontecendo. Na dúvida, voltamos porque é seguro. E aí eles voltam para a pescaria. Eles voltam para o seu reino do isolamento. O problema não é pescar. Não, o pescador é feliz, não tem problema. O problema é que quando Deus chama alguém para pescar homens ali, no caso de ser os discípulos, né? Voltar a pescar é negar esse chamado. Entende? Por exemplo, não tem problema nenhum eu comer um x-salada lá num restaurante lá. Mas já pensou se alguém me liga e diz, pastor, eu vou me matar. Eu digo, não, eu tô comendo um X, aguarda aí. Então, o problema não é o ato de eu comer o X, o problema é o que eu deixei de fazer para comer o X. O problema não é voltar a pescar, o problema é o que eu deixei de fazer para voltar a pescar. E eu deixei de aguardar o chamado e as indicações do mestre para ser apóstolo ou discípulo naquele caso. E aí, na dúvida, a gente toma essas decisões. A gente toma decisões assim apressadas como Pedro e os 7. Agora imagina o que esses discípulos sentiram quando, após a pescaria, eles não pegaram nada. Você volta para o seu setor de segurança, ali onde você era bom e você não é mais bom. Não aconteceu isso já na sua vida? Você, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, mas quando você volta a fazer aquilo, você já não é o melhor, você não é mais bom naquilo. E você fica assim, agora nem isso eu sei fazer mais. O que vai ser da minha vida? Então os discípulos passaram certamente por um momento de muita ansiedade, dúvida ali, quando a arte da pesca parecia não ser mais o que eles dominavam. E agora? O mestre se foi,
a gente talvez viu uma alucinação, não sei o que aconteceu, a gente volta a pescar, a gente não consegue pescar nada. Eles certamente viveram grandes crises ali naquele barco vazio. Qual é o motivo que leva você a tomar decisões como Elsa, como os discípulos, de ir para um lugar seguro, entre aspas, mas na verdade é ouvir a voz da covardia do seu coração? Quando que a gente ouve a voz da covardia? E a covardia não no sentido de que, nossa, como somos medrosos, não. A covardia no sentido de não ter a vontade ou não ter a força mesmo de encarar os problemas que estão diante de nós. A gente decide chutar o balde e ir para uma zona de segurança que não é bem segura assim, é mais uma fuga. Eu vou dar um exemplo, né, dessa dificuldade que hoje nós temos de encarar os desafios. A gente vive num mundo muito difícil hoje, muito competitivo. Então, por exemplo, os jovens de hoje, né, são a geração que mais sofre tentativas de suicídio e suicídio de fato. Né? Por quê? Porque às vezes não há mais aquela zona de conforto, eles tentam buscar algo e tudo é muito fugaz, né? Os discípulos estavam talvez sentindo isso, a gente tenta voltar porque é sólido, mas tá, nem a pescaria a gente tem, agora o que a gente vai fazer? O que leva você a abandonar tudo e a buscar um refúgio, mas um refúgio que não é Deus? Você pode ter vários motivos para isso, vários, e todos amplamente válidos. Por quê? Porque nós não precisamos ser corajosos sempre. Aliás, coragem demais, diz o poeta, né? Coragem demais é irresponsabilidade até, né? Então a gente tem medo, ué. Quem não tem? Quem não tem medo de alguma coisa? E nem é falta de fé, não. O medo faz parte, né? É uma precaução elevada, faz parte da nossa vida e a gente tenta se refugiar no que for possível. E aí a gente não encontra um refúgio verdadeiro. A gente tenta se refugiar no casamento. Ah, pelo menos eu sou feliz no meu casamento. Tá tudo caindo, mas eu chego em casa e sou feliz. A gente tenta se refugiar nos filhos. A gente tenta se refugiar em várias coisas que não são o verdadeiro Deus. E qual é o problema disso? Se refugiar em ser humano, que não Jesus, é a mesma coisa que você estar num alto mar e achar um pedaço de isopor. Nenhum ser humano, por melhor que seja, tem a capacidade em si mesmo de nos dar segurança. Por nenhum motivo. Porque ele é um ser humano como eu, é de carne, osso e falho como eu. Como que eu vou entregar toda a minha vida e a segurança psicológica do que eu sou nas mãos de uma outra pessoa que é tão de carne e isopor, né, digamos assim, quanto eu? Se o Titanic está afundando, não adianta eu pedir para o médico me ajudar, porque ele também está afundando. Não tem. Você tem que se apegar em algo muito maior que você. Então a única boia de segurança verdadeira não é se isolar, como a Elsa fez. Não é voltar a pescar ou voltar àquela vida que eu tinha certa segurança. É olhar para aquele que está na praia fazendo um churrasco. O texto bíblico ali continua com Jesus na praia. Eles estavam lá com o barco vazio. Toda noite eles pescaram e nada apanharam. E aí no clarear da madrugada, 6 da manhã, que horário bom para um churrasco, né? Jesus estava lá na praia, preparando café para eles. O que Jesus preparou ali? Diz o texto bíblico assim, que Jesus havia preparado brasas, peixes e pães. Eu vou ler aqui do texto. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Eles não viram que era Jesus. Né? Perguntaram-lhes Jesus. Jesus perguntou a eles, tá? Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha, Jesus está falando com eles. E eles não reconheceram. E eles respondem, não temos. E Jesus fala, então lancem a rede à direita do barco e achareis. E eles fizeram isso e pegaram muito peixe. Não notaram a brasa de Jesus, não notaram nada, não notaram nem que era Jesus. Conversaram com a pessoa e não perceberam, não reconheceram o mestre. Assim é a gente também quando a gente está muito desesperado, quando a gente está indo no reino de isolamento ali, Jesus está dando uma suada e parece que ele não está. A gente se sente completamente sozinho e solitário.
E Jesus está do nosso lado. Isso eu posso garantir, e a palavra de Deus garante que no reino do isolamento, mesmo no lugar mais escuro da sua alma, Deus ali habita. Agora, nesse momento, Ele está lá. Ele sabe o que você sofre, sabe a profundidade da sua dor que ninguém pode saber, nem o melhor médico, nem o melhor psicólogo, nem o seu marido, sua esposa, nem o seu melhor amigo ou melhor amiga. Eles não têm condições de saber o que Jesus sabe. E Jesus sabe para sentir pena e misericórdia de você, num bom sentido, para se compadecer, né, daquilo que você está sofrendo. E Ele está lá, te acompanhando, dizendo, olha, lance a rede do outro lado. Mesmo que você não reconheça Jesus, Ele está lá na sua vida. Isso não depende nem da sua fé. Daí vem a força de Lutero de dizer, cativo estou, a palavra de Deus. Lutero teve, a gente vê no filme achando muito fácil. Ele é Lutero, vai lá, encara todo mundo. Não, pense como o que Lutero sofreu naquela dieta lá. Dieta é tipo um julgamento, tá? É um momento que você tem que prestar contas, tá? Então, pense que Jesus, o que Lutero sofreu ali? A pressão que estava para cima dele era mais ou menos assim, Lutero, você está rachando o cristianismo ocidental. E os turcos, os muçulmanos ali estão às portas do nosso império, a leste e a oeste. Se você rachar a gente, a Europa cai na mão deles. A gente não pode pensar numa guerra aqui em solo europeu. Então você vai continuar com essa picuinha religiosa aí? Ou vai renegar tudo para a gente se unificar na mesma religião e enfrentar unidos um só Deus, uma só religião, um só rei, os inimigos que nos cercam? Lutero não estava só com um problema teológico, espiritual de igreja. É um problema político. E aí a pressão é, se a gente sucumbir, que o sangue dos europeus mortos nessa invasão recaia sobre você e seus filhos. E aí ele tem que renegar tudo e unificar a Europa de novo, ou continuar pregando o que ele pregava ali, que nós sabemos, que é ser salvo unicamente pela fé. Como que Lutero teve essa força? Ele não era forte. Ele era fraco igual a gente, era de isopor também. Era um isopor boiando na água. Esse era Lutero também. Da onde vem a força dele? A força dele vem porque ele confiou em Deus. Cativo estou à palavra de Deus. Não estou cativo à minha mãe, nem ao meu pai, nem à minha esposa, nem ao meu trabalho, nem ao meu diploma. Cativo estou à palavra de Deus. E é isso que me garante que eu posso dizer, aqui estou, não vou renegar nada, Deus me ajude. Cativo estou à palavra de Deus que me garante que no meu pensamento mais suicida, Deus está do meu lado dizendo, não faça isso, jogue a rede do outro lado. Cativo estou à palavra de Deus quando eu tenho medo de perder meu emprego e tenho medo de o que eu vou fazer da vida. Cativo estou à palavra de Deus que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vai ser resolvido, vai com calma. Talvez não do seu jeito, mas vai ser resolvido, vai com calma. E a gente pode terminar essa mesma oração como Lutero. Não posso fazer de outra forma. Deus me ajude. Quando a gente repousa a nossa confiança e esperança em Deus, a gente é capaz sim de enfrentar o imperador e quem quer que seja. Isso os discípulos foram aprender nessa mesma história um pouco mais tarde. Eles viram um milagre, prodígios, né? Que é o tema de hoje. Eles viram um milagre acontecer, muitos peixes. E eles fizeram questão de registrar no Evangelho 153 peixes. Não tem significado nenhum. Sabe o que significa 153? Como diz lá o cara lá esqueci o nome dele, né? Dos gols do Fantástico. Nada, significa nada. O Tadeu Schmidt, significa nada. É 153, podia ser 152. Não tem nenhum significado. Tá, mas por que eles registram? Porque a história foi tão impressionante que eles decoraram os detalhes. Quando uma história é muito boa, você decora os detalhes. Eu vou dar um exemplo. O que você estava fazendo quando o seu primeiro filho nasceu? Antes de você levar a sua esposa ou antes de você, mulher, ir para o hospital? Você estava fazendo o quê? Quando deu as dores do parto e vamos lá. Todo mundo lembra? Lembra, né? O que você comeu no dia 1 de julho? Não faz pouco tempo. Você lembra que você almoçou dia 1º de julho? Era uma terça-feira? Não, porque não é insignificante. Não, mas o que é importante é você memorizar os detalhes. Até o horário, provavelmente. Até o que aconteceu no trânsito.
Né? Você decorou porque foi importante. Então eles decoraram porque isso que aconteceu naquele dia foi importante. E o interessante é que quando eles percebem que é Jesus, né, eles, olha, João, né, o apóstolo, fala, olha, é o Senhor! Simão Pedro sai do barco pulando, estava pelado ali, nu, né, ele coloca a roupa e vai até Jesus. E acho que Simão Pedro teria dificuldade em me relacionar com ele, né? Porque ele deixa toda aquela carga para os outros 6, né? Folgado, ia dizer assim, né? Ia falar, que cara folgado, né? Deu um jeitinho de não pegar um trabalho duro. Mas o fato é que ele estava tão desesperado que vai até Jesus. Vai até Jesus ali na praia da Galileia. E o texto diz assim, ao saltarem em terra, os 6 discípulos, né? Viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que vocês acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, pelo menos isso ele fez, né? Cheia de 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. E Jesus então diz, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que se manifestava Jesus aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha só que interessante, Jesus visita os discípulos no mais alto desespero. Não para condená-los, mas para apontar que Ele é. Quando Jesus fala, aqui estou, não é só um ser humano falando, é o próprio Deus. Então ele diz, aqui estou e vou ficar. Não como Elsa, por uma forma egoísta. Aqui estou e vou ficar. Por quê? Porque ele amou aqueles 7 discípulos naquele dia e ele nos ama. E Jesus faz questão de representar o seu amor de uma forma abundante. Né? Ao redor da mesa, por exemplo. Você encontra mais Jesus ao redor da mesa do que nas sinagogas, do que na igreja. Olha que interessante, né? Até talvez um paradigma missionário, tá? Tem um cara que estuda missão, eu não vou citar o nome porque eu não lembro se foi ele, mas eu já ouvi ele falar isso, então não sei se a fonte é dele. Né? Mas eu já ouvi ele falar o seguinte, você quer fazer missão? Não começa levando as pessoas para a igreja, não. Porque não era isso que Jesus fazia, ele não falava, sinagoga, sábado vou estar lá, hein? Vou pregar, vou fazer um card para vocês, sábado, o tema da mensagem tal, vou estar lá pregando, hein? Ele não ia fazer uma live chamando o pessoal para um grande culto ou um festival missionário. Ele ia muito mais fazer assim, e aí, tem boia na sua casa hoje? Tem? Posso ir lá jantar com você? Não, mas eu sou pecador, mas você não vai. Não, eu vou na sua casa lá. Zaqueu, vamos na sinagoga? Não, Zaqueu, vou na sua casa comer hoje, hein, meu? Desce daí, vai fazer um rango bom. Né? Jesus é retratado muito mais ao redor da mesa do que na sinagoga e no templo, para alcançar as pessoas. Olha que interessante. E aqui ele está fazendo isso. Ele não está chamando os discípulos, vocês vão ter certeza que sou eu, porque eu vou fazer um culto, né, lá no templo, e eu vou mostrar tudo, e vocês vão ver que eu rasguei a cortina no meio, e teologicamente vocês não vão duvidar de que naquele dia morreu Deus na cruz por vocês, o que é verdade. O que Jesus faz? Aparece no quarto fechado, e agora ele aparece ali fazendo um churrasco, um café da manhã de peixe, pães, e fala, venham comer. Sei que vocês duvidaram de tudo, venham comer comigo. E aí os discípulos reconhecem Jesus naquele momento. Que interessante o churrasco de Jesus, né? Olha como ele está mostrando amor pelos discípulos. Pensa bem, os caras pescaram 153 peixes e mesmo assim Jesus faz outros peixes enquanto eles estão pescando para eles comerem. Outros peixes. Quando chegam lá, já está na brasa tudo. Jesus fala, traz mais uns aí. Né? Mas está lá, Jesus preparando enquanto eles estão lá pescando. Assim é Jesus com a gente. Ele não faz só o necessário, ele faz muito mais. Jesus nos dá, por exemplo, o batismo. Todo mundo aqui foi batizado. Lá Jesus falou, aqui estou. O Espírito Santo disse, aqui estou no coração dessa criança aqui. Ah, mas criança não pode crer. Quem disse? Se eu estou aqui, está crendo. Esse é o milagre do batismo que nós luteranos cremos.
O batismo não é só água, é água e palavra, e Deus falando, aqui eu estou, não é só um ritual não é só um símbolo. Aqui eu estou nessa criança e ela está crendo sim, porque a fé não se faz somente com a mente, a fé se faz com o coração. Quando você está dormindo, a sua mente está apagada e você continua crendo, porque se a fé é só algo que eu penso, se eu morrer dormindo eu vou para o inferno. Se eu morrer em coma eu vou para o inferno, mas a fé não está no meu processo mental, ela até pode estar aqui, uma forma de se expressar racionalmente. Mas a fé está no espírito, está no coração, é o mistério da fé. Então lá no batismo Jesus diz, aqui estou eu sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não deu só o batismo, Deus não deu só aqueles peixes lá no navio. Deus fez mais, Deus deu a palavra. E não foi só uma palavra, um livrinho, foi 4 evangelhos, foram várias epístolas, vários profetas. A palavra de Deus riquíssima, e lá na palavra Deus está dizendo hoje para nós, como na pregação, aqui estou eu para consolar vocês, aqui estou eu mostrando os meus buracos nas mãos, aqui as marcas do meu martírio, as marcas do meu sofrimento, do meu sacrifício, né, para mostrar e para, de uma vez por todas, para você acreditar que eu morri por você. E eu não apareço uma vez, eu apareço 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para que você creia que eu sou o Senhor, que eu sou o Cristo, que é aquele que veio e morreu por você para te libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Para você entender de uma vez por todas que qualquer sofrimento nessa vida pode te aprisionar por um tempo, mas nunca para sempre. Nunca para sempre. Você pode estar doente, você pode estar em luto, você pode estar desesperado. Isso tudo tem uma data para terminar. Seja ainda nessa vida por um milagre, ou enfim, pelas mãos dos médicos, dos psicólogos, que também são mãos de Deus, ou seja no dia do retorno de Jesus, ou no dia da nossa morte. Mas nenhum sofrimento vai durar para sempre, são tudo passageiro. E é isso que ele está falando na palavra dele, abundantemente. Eu estou do seu lado, eu estou fazendo peixe, venha comer comigo. E por último, esse texto é tão bonito porque parece a Santa Ceia. Fala, tomou o peixe, o pão e deu, e depois do mesmo modo tomou o peixe e deu. Não tem como a gente não lembrar que a Santa Ceia, Jesus de novo na refeição. Jesus continua se apresentando a nós na sagrada refeição da Santa Ceia, onde nós recebemos não só uma hóstia e um pouco de vinho, recebemos isso também, é óbvio, né? A boca sente, há moléculas de vinho e moléculas de pão, é inegável isso, né? Mas, ao receber o pão e o vinho, nós recebemos com a boca também o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. Não é só com o coração, não é só receber com a fé, não. A gente recebe com a boca. Aí, ou seja, não depende nem da minha fé. Se eu vim sem fé, eu estou recebendo também, porque depende só de Deus e da palavra dele. Por isso que a Santa Ceia é um momento santo mesmo, né? Porque não depende, quem tem fé recebe para a bênção. Quem não tem fé é só pão e vinho. Não, você está recebendo. Jesus está dizendo, aqui eu estou, e não depende nada de vocês seres humanos. Aqui estou e vou ficar na Santa Ceia. Ao vir para cá, você recebe esse Deus que diz, eu sou aqui. Eu sou aqui para te dar perdão e para fortalecer a sua fé. Eu estou aqui com o meu verdadeiro corpo e meu verdadeiro sangue para te dar perdão de pecados. E onde tem perdão de pecados, existe vida plena e salvação, vida eterna, fortalecimento da fé. Então vejam, Deus nos deu no mínimo 3 desses meios maravilhosos, batismo, palavra e Santa Ceia. E ele continua se apresentando a nós de muitas outras formas, né? Por exemplo, quando você fala de Deus para um fulano, você está pregando a palavra, você está pegando a Bíblia e transformando ela em som audíveis. Ali a palavra está chegando no ouvido do seu vizinho. Quando você chama alguém para uma janta lá e lê um trecho bíblico, lê uns 5 minutos com Jesus no Castelo Forte, você está usando a palavra ali para falar dessa graça, desse amor, desse Deus maravilhoso para essa pessoa. E Deus continua, então, sempre ao nosso lado. Vocês não têm vontade de comer esse churrasco de Jesus? Não dá uma água na boca? Eu adorei esse texto, né? Jesus não é gaúcho, ele é japonês. Churrasco de peixe, não tem carne de gado, né? Salsichão nem até, porque eles ainda tinham cultura judaica, mas não tem carne de gado ali, nem de ovelha, que é uma delícia, né? Tem peixe. Jesus bem oriental ali, né? Churrasco de peixe, né? Mas a Bíblia fala, de novo, como a Bíblia é riquíssima em textos sobre refeição.
Qual é uma das parábolas mais famosas sobre a vida eterna e a volta de Cristo, né? Do banquete. Então, Jesus está dizendo, ó, por enquanto, Santa Ceia, mas no último dia ele vai abrir as portas do banquete e todos nós vamos entrar. E aí o profeta Isaías e outros profetas escrevem o banquete de uma forma riquíssima, né? Com comida deliciosa. Talvez você esteja pensando agora, mas a gente vai ser tudo meio espírito, né? Quem disse que a gente vai ser espírito lá na Nova Jerusalém? O texto bíblico não fala que a gente vai ressuscitar com carne? Jesus ressuscitou como? Com espírito? Tomé encostou no quê então? No holograma? Encostou na carne de Cristo, né? No corpo. Nós vamos ressuscitar com esse corpo que a gente tem aqui. A gente vai comer com essa boca, a gente vai ingerir coisas, a gente vai sentir o gosto de uma lasanha que Jesus preparou, um churrasco, seja o que for, né? Enfim, o fato é que as refeições com Jesus vão continuar. Eu tenho certeza que mesmo sem você nunca ter visto pessoalmente Jesus, tenho certeza que na hora que ele pegar o pão e partir e der para você nesse banquete, você vai dizer, é esse mesmo, é esse Jesus, esse é o meu Salvador. Esse é aquele que me consolou no meu batismo, quando eu pensei em me matar, quando eu pensei em ir para o reino do isolamento. Esse é o meu Salvador. Que bom que eu estou aqui. Enquanto não chega esse dia glorioso, meus irmãos, vamos nos contentar com o que nós já temos, que já é bastante. E o que nós já temos nos dá suficiente consolo para a gente suportar o sofrimento. Não porque a gente é bom, mas porque Deus é muito maior do que qualquer sofrimento que venha nos abarcar. Quando a nossa confiança é depositada nesse Deus e não em nós ou em seres humanos, a gente é capaz, não pelo nosso poder, mas pelo consolo tamanho de Cristo, de suportar luto, doença, dor, desemprego e um monte de outra coisa. Que Deus então nos mantenha nessa fé hoje e sempre, amém? Para que a gente faça igual Lutero, se for necessário. Cativo estou à palavra de Deus, sofrimento. Eu não vou sucumbir diante de você. Aqui eu vou ficar nesse mundo, não vou me matar. Deus me ajude. Lutero, tendo dito isso ou não, foi atendido por Deus. Porque ele continuou com a reforma protestante, a reforma luterana, continuou pregando. E nós não estamos aqui hoje, quase mais de 500 anos depois dele martelar lá na porta de Wittenberg as 95 teses, nós estamos aqui hoje porque ele ficou cativo à palavra de Deus. Então vamos continuar cativos também à palavra de Deus. Que quando a gente ouvir a Elza cantando, livre estou, você lembre que o seu canto na verdade é cativo estou, a palavra de Deus e tudo que advém dela. Que Deus fique conosco hoje e sempre. Amém.